A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023 e agora na lição número 6 vamos falar especificamente sobre Pedro, o ministério dele. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre a inauguração da igreja, o dia de Pentecostes. Ali no dia de Pentecostes, todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e saíram para fazer a obra. A principal evidência do batismo com o Espírito Santo foi pregar o Evangelho. Pedro pregou de imediato, vamos falar sobre isso aqui, mas outras pessoas que estavam ali reunidas também começaram a fazer a obra, começaram a pregar, muitos que são citados ali em Atos dos Apóstolos e outros que não são citados. São pessoas que talvez a gente nunca ouviu falar, mas que foram para outras regiões pregar o Evangelho, fundaram igrejas. Então, assim, o dia de Pentecostes foi um dia maravilhoso, um avivamento que teve como resultado o envio de missionários. Isso é um dos resultados de um grande avivamento. Quando tem avivamento, tem conversão de alma, tem arrependimento, tem mudança de vida e tem envio de missionários para fazer a obra. Isso aconteceu na igreja primitiva e pode acontecer nos dias de hoje. Pedro vai ser estudado aqui não somente como um apóstolo de Jesus, mas como alguém que foi enviado, capacitado pelo Espírito Santo e enviado para fazer grandes obras, para pregar o Evangelho e as pessoas se converterem, para curar enfermos, e tem uma situação em que uma pessoa ressuscita mediante a oração de Pedro. Então Pedro, ele foi usado de forma poderosa, de maneira poderosa, para a pregação do Evangelho e transformação ali daquela sociedade da época que ele estava vivendo, levando a palavra do Senhor. Enfrentou dificuldades, muitas mesmo, mas ele venceu pelo poder do Espírito Santo. Nós temos muito a aprender com Pedro. Eu convido você a assistir essa aula até o final, porque aqui eu vou passar por cada tópico e subtópico da lição, explicando com detalhes para que você possa compreender e aplicar na sua vida. E se você é professor de EBD, você vai passar para os seus alunos. Na primeira parte da lição, no primeiro tópico, vamos falar sobre Pedro antes do Pentecostes. Pedro era aquela pessoa que não tinha uma personalidade assim muito bem definida. Em um momento ele estava ali animado com Jesus, Jesus, eu estou contigo para o que der e vier. Aí de repente ele fala, não Jesus, não faça isso, você não pode morrer. Entende? Jesus chama a atenção dele. Você conhece a história, a gente vai falar aqui durante a lição, estou só contextualizando. Em outro momento, Pedro está andando sobre as águas, de repente ele está afundando. Olha só que fé extraordinária, andar sobre as águas. De repente vem a falta de fé e ele está afundando. E assim era Pedro. Pedro era essa pessoa que tinha, assim, altos e baixos na vida, na fé. É muito parecido com nós. Se a gente for observar, Pedro realmente é muito parecido com nós. Mas Pedro, através do poder do Espírito Santo, ele foi transformado. Através do poder do Evangelho, Pedro, ele teve uma compreensão profunda do que Jesus fez. O Espírito Santo capacitou ele foi lá e fez a obra, pregou o Evangelho, enfrentou dificuldades, né? E segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então assim, Pedro, ele deixou um legado muito grande, mas na dependência do Espírito Santo. E é sobre Pedro que vamos aprender e aplicar na nossa vida nesta aula. Bem, vamos lá, falando aqui sobre o EBD em Foco, né, nós temos slides prontos para serem usados. Você pode usar esse slide aqui na sua igreja, o slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Então você pode baixar e usar na sua igreja, fazer a sua edição, caso você ache necessário. Dentro da assinatura do EBD em Foco, você vai ter acesso aos slides de adultos e jovens e alguns bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, conteúdo completo dentro da plataforma do EBD em Foco. Você pode acessar o nosso site para saber mais. E aqui eu vou fazer só uma observação sobre o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Nós tínhamos um número, esse número aqui que você está vendo na tela, 94 98409 2869. Este número, no mês de setembro do ano passado, ele foi bloqueado no WhatsApp e a gente parou de usar ele. E agora o WhatsApp liberou ele de volta. Nós estávamos com outro número, agora estamos com 2. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas não se preocupe. Se você quiser entrar em contato conosco, pode mandar em qualquer um dos 2. Esse aqui eu vou assumir como oficial, mas o outro também está funcionando. Então nós temos 2 contatos, você pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente vai te atender. Mas não deixe de entrar em contato conosco. Se você tiver dúvida da lição, dúvida relacionada ao site, acesso ao site, aos slides,
fique à vontade para mandar mensagem para nós. Tenho certeza que se você entrar em contato conosco, entrar no nosso site, você vai aprender muito mais, que nós temos conteúdo completo das lições da EBD. Textuário diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Isso aqui foi logo depois que Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo. Olha só que ousadia Pedro adquiriu depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele levantou e começou a falar. Verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Antes e depois de um avivamento. Você vai ser transformado, você vai para um patamar a mais, um patamar superior na sua vida espiritual. Mas isso deve ser algo contínuo. Você tem que estar sempre pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Vamos avançar aqui a leitura bíblica em classe, encontra em Atos 2, de 14 a 24. Aqui a pregação de Pedro, que ele faz ali após o Pentecostes, e as pessoas se convertem, mais de 3.000 pessoas se convertem. Então, assim, a gente tem algo extraordinário. Durante a lição, nós vamos falar sobre várias passagens bíblicas que fazem referência à vida de Pedro, inclusive essa aqui. Introdução. Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Aqui a gente fala muito de Pedro, do protagonismo de Pedro e tudo mais, mas sempre lembrando que Pedro era uma pessoa comum, é um homem como qualquer um de nós, é um ser humano como qualquer um de nós. Pecador, Pedro não tem nada de especial, apesar da Igreja Católica ter Pedro como santo, primeiro papa e tal, como alguém superior. Na verdade, Pedro não era superior a ninguém. Pedro era um mortal, um pecador, alguém que dependia do Espírito Santo, alguém que dependia de Jesus. Então, assim, a gente tem muito que aprender com Pedro porque ele é parecido conosco. E esse homem parecido conosco resolveu entregar sua vida por completo a Jesus, vivendo a dependência do Espírito, e coisas extraordinárias aconteceram na vida dele. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Olha só as características de Pedro. Se você for estudar sobre Pedro em vários livros, principalmente livros de pessoas que entendem um pouco de psicologia, eles conseguem traçar um pouco o perfil de Pedro, do comportamento dele no dia a dia, no cotidiano, através de algumas teorias relacionadas à psicologia. Mas é muito importante nós sabermos que ele era uma pessoa comum. Olha só, ele era impulsivo. Lá quando Jesus foi preso, ele já puxou logo a espada e cortou a orelha de Malco. Olha só, uma pessoa que não pensava antes de agir. Então Pedro era assim, essa pessoa. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então Pedro, ele foi transformado. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo e resolveu viver uma vida cheia do Espírito Santo, a sua vida foi transformada a ponto dele se entregar por completo ao Evangelho, estar disposto a morrer de fato por Jesus, e segundo a tradição, ele morreu, como eu falei no começo. Tópico 1, Pedro antes do Pentecostes. 1.1, as 2 atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Jesus fez meio que uma enquete ali com os seus discípulos. E alguns falavam, com João, uns dizem que você é João Batista que voltou, outros dizem que você é Elias, um dos profetas. As pessoas não sabiam realmente quem era Jesus. Estavam na dúvida, porque eles estavam esperando o Messias. Mas Jesus não chegou assim, eu sou o Messias, estou aqui para libertar vocês do Império Romano. Não. Ele não chegou, eu sou um profeta. Também não. Ele simplesmente agiu. Ele começou a fazer. Ele começou a pregar o Evangelho. Quando João Batista manda perguntar se ele era o Messias, o que Jesus diz? Eu sou o Messias, vai lá e fala com ele. Não, fala com João Batista, que o Evangelho está sendo pregado, que os doentes estão sendo curados. Isso, as minhas atitudes, as minhas ações, era para as pessoas olhar para a atitude de Jesus e falar assim, esse aí é o Messias. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Olha só a resposta que Pedro dá. Pedro, ele dá uma resposta que talvez ele mesmo não sabia. E é o que Jesus disse. Jesus disse assim para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta não é tua, foi Deus que te deu essa resposta. Certamente, Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Talvez Pedro se sentiu importante, pensou que Jesus ia dar um tapinha nas costas dele, elogiar: Pedro, tu és um grande homem e tudo mais. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Olha só o que Pedro fala: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Agora Pedro já está em outro extremo. Ele já está falando assim: Jesus, você não vai morrer, você não pode morrer. Jesus estava falando isso porque ele sabia que era a vontade do Pai. Essa era a sua missão. E Pedro estava falando isso aqui sendo contrário à vontade do Pai. Em um momento anterior, ele estava falando algo que foi revelado pelo Pai, e agora ele está agindo contrário à vontade do Pai. De pronto, Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Mateus 16, 23. Pedro aqui foi repreendido. Satanás é inimigo, adversário. E a palavra de Pedro ali, ela foi uma palavra que veio do inimigo. De certa forma, era um pensamento humano, mas que concordava com o pensamento do inimigo. Eu não acredito que Pedro aqui estava possesso, Pedro não estava possesso pelo diabo, nada disso. Mas esse pensamento de Pedro, de que, não, Senhor, você não vai morrer, a gente não vai deixar isso acontecer e tal, tem compaixão de ti. Esse pensamento era um pensamento humano. E o pensamento humano concordava com o pensamento do diabo, porque é através da morte de Jesus que nós alcançamos a salvação. É através do sacrifício de Cristo que nós somos perdoados. Era necessário Jesus morrer e Pedro não tinha entendido isso ainda. Então essa ideia tinha que se afastar. Tá? Afasta-se de mim. Essa ideia não pertence ao reino. Essa ideia é uma ideia dos homens, não é algo que vem de Deus. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Então Pedro era assim. Uma hora ele está lá falando: olha, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Uma revelação superior, uma revelação que vem de Deus. No outro momento, um contraste aqui, na personalidade de Pedro. Ele já está com uma ideia humana sobre Jesus e não divina. Então Pedro recebe essa reprimenda, mas ele aprende com isso. Eu entendo que Pedro aprende alguma coisa com isso aqui. 1.2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor, e Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 33 e 34, diz assim: mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aqui a gente tem Pedro em mais uma daquelas atitudes impulsivas, e parece que ele está tentando ser melhor do que os outros, né? Olha, ainda que os outros se escandalizem de ti, eu não vou fazer isso. Eu estarei contigo para o que der e vier. Mas Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu vai me negar. Tá? Tu vai me negar hoje 3 vezes. A primeira vez ele negou diante de uma criada, a segunda diante de outra criada, que disse que viu ele com Jesus, e a terceira Pedro negou diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Pedro ele foi reconhecido como alguém que andava com Jesus. E ele negou, simplesmente ele falou: nunca vi esse homem na minha vida, não tenho nada a ver com ele. Tem um momento que ele é identificado por ser uma pessoa que andava com Jesus pelo fato dele ser galileu. Ele era da região da Galileia, que falava um pouco diferente, um sotaque diferente do pessoal da Judéia.
Então ele foi identificado até por causa disso. E ele negou por completo aí Jesus. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui tem essa questão do galo. O pessoal debate por aí se era realmente um galo ou não. Segundo alguns estudiosos, os principais comentaristas que eu já li, não havia galinha na região ali da Judéia. Na verdade, em Jerusalém não tinha galo, galinha, era considerado animais impuros. Ali os judeus não criavam esses animais. Então é bem provável aqui que o galo é uma referência a uma trombeta que era tocada pelos soldados romanos em alguns horários específicos, à 00:30, depois 1:30 e depois às 2:30 da manhã. Então o galo cantava, no caso era uma trombeta que tocava. Mas isso aqui não vem ao caso agora para a gente debater. O mais importante aqui é o arrependimento de Pedro. Pedro nega Jesus de maneira pública. Ele abandona Jesus. Ele some. Pedro, ele não fica no julgamento por causa das pessoas que estavam identificando ele. Ele não vai na crucificação, ele não é citado na crucificação. Simplesmente ele desaparece. Ele some. A Pedro, ele volta a pescar. Depois que Jesus morre, ressuscita, Pedro volta a pescar. Jesus vai buscar ele lá, pescando, e coloca ele de volta no ministério. Pedro estava desanimado. Pedro perdeu toda a motivação que ele tinha. E aqui nesse momento, ele pecou um pecado tão grave quanto o pecado de Judas. Um pecado horrível. Mas ele se arrepende. O foco aqui é o arrependimento de Pedro. Quando Pedro percebe o que ele fez, ele vai chorar. Ele vai se arrepender. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos 16, 7. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Então Jesus marca um encontro com os discípulos. Vocês vão para a Galileia e eu vou ver vocês. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Pedro não foi descartado por Jesus pelo fato de ele ter pecado, assim como eu e você também não somos descartados. Ali na ressurreição, Pedro já é citado para que ele se encontre com Jesus e depois tem o encontro de Jesus com Pedro lá onde ele está pescando e Jesus vai e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? É naquele momento que Pedro toma uma atitude de abandonar a questão da pescaria, abandonar tudo e voltar para o seu ministério e cumprir o seu chamado. Você, independente do seu erro, Deus te ama. Independente do seu erro, Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério para você. Basta você se arrepender dos seus pecados, se colocar na posição e assumir a obra que você foi chamado para fazer. Tópico 2, Pedro após o Pentecostes. 2.1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. E do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:18. A gente tem aqui Pedro pregando com ousadia depois dele ter sido batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo e Pedro, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a lei, ele conhecia as profecias e o Espírito Santo usou ele de forma poderosa para pregar e ali as pessoas se converterem. Aquele homem medroso, aquele homem que estava negando Jesus, aquele homem impulsivo, aquele homem que queria abandonar o ministério e voltar a pescar, agora é um grande pregador do Evangelho. Agora ele é pescador de homens. Isso que ele é, pescador de homens. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. O que nós devemos fazer? Qual a nossa atitude a partir de agora?
Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Atos 2:41. Ali a gente tem uma grande conversão, resultado de um avivamento, o avivamento da igreja primitiva. E um homem sendo usado pelo Espírito Santo pregou com ousadia, pelo poder do Espírito, e as pessoas se converteram. Houve uma transformação naquela sociedade. 2.2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Olha só o paralítico pedindo uma esmola. Pedro fala assim: eu não tenho ouro nem prata para te dar. Eu não tenho algo que vai fazer você ficar rico. Não, mas eu tenho algo muito maior do que isso. Então, em vez dele dar um dinheiro, alguma coisa, ele fala: em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Então aquele homem foi curado imediatamente. O poder do Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro. Isso causou um grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3, 10 e 11 diz assim, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e foram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, num alpendre chamado de Salomão. Observe que Pedro aproveitava todas as oportunidades para pregar Jesus, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Atos 2, ele fala sobre o Pentecoste, a promessa do derramamento do Espírito Santo, cita Joel, mas ele fala de Jesus. Ele fala da fé em Jesus para a salvação. Aqui, diante do milagre, que as pessoas ficam atônitas, o que está acontecendo? Ele aproveita para pregar Jesus. Ele é levado para o Sinédrio, ele prega Jesus. Depois ele vai para a casa de Cornélio, ele prega Jesus. O tempo todo Pedro está pregando Jesus. A base da pregação de Pedro é Jesus. É isso. O Espírito Santo nos capacita para pregarmos o Evangelho, para falarmos de Jesus. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde em nome de Jesus. O foco aqui não é o milagre. Ah, você vai ser abençoado. Não, não. O milagre ele é bom, é maravilhoso. É uma antecipação de uma bênção futura que nós vamos ter na eternidade como uma saúde perfeita. Deus ele antecipa isso através do milagre. É algo extraordinário, mas o milagre, do ponto de vista de Pedro, é a porta de entrada para a mensagem de salvação. O milagre não tem um fim em si mesmo. Pedro curou aquele coxo, ele poderia chamar outras pessoas doentes. Vem que eu vou curar todos vocês, vem. Não, ele não fez isso. Ele curou aquele coxo, as pessoas ficaram atônitas, ele aproveitou a oportunidade e falou de quem realizou o milagre, que não foi ele, foi Jesus. 2.3. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos em Atos 4, de 1 a 4. Então ali, logo após o milagre daquele coxo, ele pregou o Evangelho e quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo. Essa questão dos números é bem complicado, tá bom? Porque muitas vezes eles contavam os homens, e que era o que geralmente as pessoas se convertiam e ia a família inteira. Então ia o homem, a mulher, as crianças. Então era bem complicado dar um valor exato. Então aqui são valores aproximados. Quase 5.000 pessoas se converteram ali na pregação de Pedro em Atos capítulo 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. E lá no Sinédrio Pedro prega Jesus também. Ele não perde a oportunidade de falar de Jesus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, de 6 a 11, está a passagem completa, mas aqui a gente já entende que diante do Sinédrio, que eram aqueles homens que reuniam ali entre os judeus para fazer julgamentos, Jesus foi julgado, passou pelo Sinédrio também, Pedro com ousadia falou: nós pregamos em nome de Jesus, que vocês crucificaram. Vocês crucificaram ele.
mas ele ressuscitou. Então Pedro falava de Jesus o tempo todo. Após serem libertos da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Olha o que diz em Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe a ênfase. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando tem avivamento, tem pregação da palavra. Avivamento é isso. Os crentes ficavam reunidos, orando, sim. Falavam em línguas, sim. Mas isso não era um fim em si mesmo. Eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Olha só o que diz Atos 9, 34 e 35. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Mais uma vez, um milagre acontece e pessoas se convertem porque Pedro aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos 9, 36 a 42, mais um milagre extraordinário que Pedro realiza através do poder do Espírito Santo. Então aqui a gente encerra o tópico 2, falando sobre o comportamento de Pedro depois do Pentecostes. Pedro se tornou uma pessoa que aproveitava qualquer ocasião para pregar o Evangelho, qualquer ocasião para falar de Jesus. Ele aproveitava todas as ocasiões para entregar uma mensagem de salvação. Ele teve revelações extraordinárias pela dependência do Espírito Santo. Muitas pessoas podem falar assim: mas eu nunca orei para alguém doente, essa pessoa foi curada. Talvez esse não seja o seu ministério. Talvez o seu ministério seja outro. Mas você não pode perder a oportunidade de pregar o Evangelho, de dar testemunho. Pedro, lá no passado, ele negou Jesus, ele abandonou Jesus, ele quis abandonar o ministério. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele entendeu realmente o seu chamado, ele deu a vida por isso. Ele deu testemunho. E se você fizer isso, se você dá testemunho de Jesus, onde você for, onde você andar, você demonstrar que você é uma pessoa diferente, você crê em Jesus como Salvador, você não compactua com o pecado, mas você está sempre ali ajudando ao próximo, está falando de Jesus, isso já é alguma coisa, já muda a vida das pessoas. As pessoas já vão perceber que você é diferente, que você é transformado, que você é uma pessoa que passou por uma transformação. Algo bom, algo maravilhoso, algo extraordinário. Tópico 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. 3.1. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só Jesus fazendo uma pergunta para os discípulos. Lucas 18:8. Será que eu vou encontrar fé aqui nessa terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Estamos vivendo no fim dos tempos. Essa é a realidade. O amor de muitos já está se esfriando. Muitos já não têm mais fé. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Então, assim, nós temos que buscar o avivamento, orar, pedir para Deus derramar do seu Espírito Santo sobre nossa vida, sobre a igreja, avivar o seu povo, para que no meio do seu povo saiam missionários como Pedro, como Paulo, como Filipe, todos aqueles que são citados ali em Atos dos Apóstolos, que deixaram exemplo para nós. Que nós possamos ser usados também pelo poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. 3.2. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente está observando isso aqui.
A iniquidade tem aumentado, o pecado tem aumentado cada vez mais e o amor tem se esfriado. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. E ele disse assim: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Observamos que aqui Jesus está falando de algo que vai acontecer até o fim dos tempos. O Evangelho vai ser pregado. Muitos debatem se o Evangelho já foi pregado em todo o mundo ou não. Não precisamos nos preocupar com essa questão. Nós temos que simplesmente pregar o Evangelho, enviar missionários, fazer o nome do Senhor ser conhecido em todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Eu quero só fazer uma observação, porque assim, Pedro, ele não agiu sozinho. Realmente, Pedro, ele foi usado de maneira extraordinária, mas Pedro fazia parte de uma comunidade que orava, que buscava. Pedro nem sempre ele estava sozinho pregando, sempre tinha alguém do lado dele. Alguns chegam a dizer que Marcos, o escritor do Evangelho, escreveu as memórias de Pedro, ele era meio que um secretário de Pedro, andava com Pedro. Então Pedro fazia parte de uma comunidade. E nós temos que ser avivados como a igreja primitiva, pensar em termos de comunidade. Dentro da comunidade vai ter alguns como Pedro, outros como Paulo, outros como Filipe, outros como os diáconos que estavam sempre postos a servir à mesa, cada um de acordo com a sua função. A comunidade funciona como uma comunidade, é um organismo. Cada um cumpre o seu papel e o todo é destacado. A gente está falando aqui de Pedro especificamente porque a gente resolveu destacar essa lição para Pedro, mas ele fazia parte de uma comunidade muito maior, de algo muito maior, que ia muito além de simplesmente Pedro, muito além disso. E a gente tem aqui um exemplo para a igreja de hoje. A igreja de hoje pode sim pregar o Evangelho, ser uma igreja avivada. São tempos trabalhosos? São, mas nós temos a capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho. 3.3, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mas especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. Então essa parábola vai falar de uma igreja que está o quê? Preparada para a vinda de Jesus. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Efésios 5, 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A gente tem aqui como que deve ser a igreja. A igreja, ela tem que se purificar pela palavra. Ela tem que ser sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, tem que ser perfeita. A igreja só vai ser assim se ela depender do Espírito Santo. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. A igreja tem que viver na expectativa da vinda de Jesus. E nós esperamos Jesus voltar não é de braços cruzados. Nós esperamos Jesus voltar como Pedro, pregando o Evangelho e fazendo a obra, cumprindo o nosso chamado. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Então a gente tem aqui uma conclusão que resume bem o que nós estudamos. Pedro, aquele homem que no passado tinha ali um comportamento assim muito volátil, né? Era 880, às vezes ele queria fazer uma coisa, estava disposto, de repente ele já estava fazendo totalmente o contrário, mas depois dele ser batizado com o Espírito Santo, receber a unção do Espírito Santo sobre a vida dele,
ele entendeu o seu ministério, ele entendeu o seu chamado, e aí ele foi cumprir a obra para a qual ele foi chamado, dependendo do Espírito Santo. E assim como Pedro fez isso, dependeu do Espírito Santo, buscou ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, nós também podemos fazer. Pedro não era diferente de nós. Ele era um ser humano, pecador, igualzinho a qualquer um de nós. Mas, pelo poder do Espírito, ele fez coisas extraordinárias. E você, eu, todos nós temos esse chamado e nós também podemos fazer coisas extraordinárias. Amém? Chegamos aqui no final da aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. E, mais uma vez, falando do nosso número, tá? Falei no começo, falando de novo, nós temos 2 números e eu vou usar esse número aqui, que é o nosso número antigo. Ele voltou a funcionar e agora você pode mandar mensagem nele diretamente. Tá? Vai ser o nosso número oficial, mas o outro também continua funcionando. Mais uma vez, falando sobre os slides, adultos e jovens aí da assinatura, mais os bônus que você acessa. Então acesse ebedenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Temos todas as informações. A paz do Senhor, até a próxima aula.